Então, bom dia a todos oficialmente, sejam todos bem-vindos, né, à nossa sessão com o convidado, o professor Arthur Gomes de Moraes. É um prazer Prazer recebê-lo meu. na programação do EPEM, recebê-lo virtualmente em Salvador, né, no nosso evento. Queria dar boas-vindas a todos que já chegaram à nossa atividade. Nossa sessão está programada para 75 pessoas, mas as pessoas vão chegando, né, aos poucos. A nossa, a nossa estrutura de trabalho, eu vou apresentar o professor, em seguida o professor terá um tempo para a apresentação da sua fala, e só depois a gente abre para os comentários, para os debates, para os questionamentos, ok? Então, então sejam todos bem-vindos. Nosso convidado é o professor Arthur Gomes de Moraes. O professor é formado em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco também, e doutorado em psicologia pela Universidade de Barcelona. Fez pós-doutorado na Universidade de Barcelona e no INRP Paris. Em 2011, fez um segundo pós-doutorado na UFMG. Em 2015, um outro na UPSC de Paris. É professor titular do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, onde atua também no Centro de Estudos em Educação e Linguagem e na pós-graduação em Educação. Tem experiência na área de educação e se dedica principalmente nos temas da psicolinguística, didática da língua portuguesa, alfabetização, formação de professor e psicologia da educação. Então, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo no nosso GT10, né, a alfabetização, leitura e escrita. Então, fique à vontade, eu vou deixar meu microfone fechado, né, e estamos aqui te escutando. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria começar agradecendo a oportunidade e parabenizando todos que estão, enfim, envolvidos, implicados em fazer com que a gente possa ter mais uma edição desse nosso EPEM, a 25ª, né? Eu me lembro lá nos anos 90, quando eu comecei a frequentar, um dos primeiros que eu fui foi em Salvador. E é muito bom a gente ver que, apesar da anomalia, do pandemônio que a gente vive, a gente luta e consegue continuar buscando essas oportunidades para se encontrar e debater. Eu queria, então, dizer mais uma vez que é um prazer muito grande contribuir para o debate, tá certo? Do que a gente pode fazer hoje para resistir e continuar pesquisando e fazendo a alfabetização numa perspectiva que seja cada vez mais democrática, mais inclusiva. Eu acho que o momento, mais que nunca, exige que a gente se organize, se encontre e vá para a rua lutar por isso, né? Agradeço à UFBA e a todos os colegas do Nordeste pela oportunidade de estar nesse GT mais uma vez colaborando. Mas quando no início do ano eu soube pela coordenação do meu programa que a prioridade do tema seria inserção social e internacionalização nos diferentes campos da pesquisa educacional, no caso da gente, no campo da alfabetização, leitura e escrita, eu já estava de olho pensando, não dá para a gente discutir se a gente está fazendo boa inserção social ou se a gente está dando conta direitinho do trabalho de internacionalização crescente dos nossos programas, sem aprofundar de um modo mais exigente, eu diria, o contexto político que a gente tem vivido no país como todo e no campo educacional em particular, não é, gente? Eu organizei, então, a minha fala em alguns blocos que eu vou, aos poucos, tratando, né? Mas eu queria me justificar. Eu acho que, vocês vão ver, a minha fala vai estar muito marcada, porque para falar de alfabetização, educação geral, alfabetização e a sua pesquisa, a pesquisa que a gente faz nos nossos programas de pós-graduação, eu acho que a gente precisa estar muito consciente de duas coisas. A primeira que eu coloco aí vivemos num momento de forte ataque às universidades públicas e às escolas públicas, em que a privatização, o que eu chamo de mercantilização da educação pública, é naturalizado, é tratado como uma coisa inevitável que vem
passa boi, passa boiada, e a gente teria que pacificamente engolir, né? E o segundo ponto que está aí posto, gente, nos slides, estamos vivendo um terrível momento de autoritarismo, em que tudo é imposto. A gente tem BNCC imposta, certo? A composição do Conselho Nacional de Educação imposta, uma política nacional de alfabetização imposta por decreto. Ontem eu recebi, como eu estava montando esses slides, ainda não pude ler com calma, mas saiu outro monstrengo, que é uma base nacional curricular da formação continuada, também com um espírito altamente privatista, autoritário, né? Tudo sem debate. A gente vive num espaço de ausência absoluta de debate. Eu vou, então... Eu gosto sempre de, antes de começar a falar, apresentar o plano de, enfim, evolução do que eu trago para o debate, né? Eu vou, de início, sugerir que a gente pare para refletir um pouquinho sobre o status disso que a gente chama de inserção social na pós-graduação brasileira, né? Como é que a gente vinha atuando fortemente nessa inserção no campo da alfabetização? Como desde o governo golpista de Temer, a gente tem sido alijado da alfabetização das redes públicas e das políticas públicas de alfabetização. No segundo momento disso que eu estou chamando de preâmbulo, ou de considerações iniciais, eu vou parar para refletir um pouco sobre o significado da internacionalização e retomar que ela, de sua origem, ela tem realmente uma intenção de exclusão. A internacionalização dos programas de pós-graduação no Brasil, ela vem acompanhada de uma perspectiva de classificar e excluir, não é? Eu acho que sim, vocês vão me ver, é necessário dialogar com o que se produz fora das fronteiras brasileiras, mas o último ponto que eu ponho aí nesse slide é que a gente precisa fazer uma reflexão sobre as singularidades da nossa pesquisa no campo da alfabetização, desse contexto mundial, do contexto global, porque a gente estuda alfabetização no Brasil em língua portuguesa, certo? E isso traz certas especificidades que não dá para a gente ignorar na hora de discutir. E aí eu vou realmente entrar no que eu vou chamar de 7 marcas de autoritarismo e privatização na nossa alfabetização brasileira hoje. Eu vou tratar todos esses temas um a um e vou ficar demarcando. A primeira coisa que eu acho que nós precisamos enfrentar de maneira muito forte é o que eu chamo de volta de perspectivas associacionistas ou empiristas, agora ancoradas na neurociência da leitura, nas ciências cognitivas da leitura. Existe todo um discurso de uma tal psicologia cognitiva da leitura, de uma ciências cognitivas da leitura, irmanado com os neurocientistas. O segundo ponto que eu trago para reflexão e que eu me vejo às vezes como uma voz no deserto, é a necessidade de a gente questionar seriamente a imposição dessa BNCC, que, além do autoritarismo, é um documento cheio de lacunas e problemas conceituais e didáticos. Eu estou a acrescentar aí, tá certo? O terceiro ponto sobre o qual eu vou me deter é a a maléfica Política Nacional de Alfabetização, que quer impor coisas como o método fônico, os programas Tempo de Aprender, Conta para Mim, e o que eu chamo de outras anomalias, tá certo? Para usar um substantivo menos neutro do que o que eu vinha usando e que me criticaram, que é perversões. O quarto ponto nessas marcas de autoritarismo e privatização é o que só vai num crescente, gente, que é a adoção de apostilados, sistemas de ensino que desrespeitam completamente os docentes e os aprendizes. Em seguida, como quinta marca, eu vou questionar o emprego de avaliações externas cujas matrizes não são revistas e a redução do ensino nas redes públicas a um treinamento para que os alunos se saiam bem desses exames externos. O penúltimo tema dessa sequência de reflexões sobre autorismo e privatização é a adoção do sistema de ciclos por praticamente todas as redes de ensino, sem, contudo, atender aos alunos com um ritmo mais lento. E, finalmente, eu vou colocar o dedo na ferida dos programas de remediação. O Se Liga seria o emblema
desses pacotes, tá certo? Que esperam que os alunos fracassem para poder serem atendidos. Vamos começar, então, refletindo um pouquinho, tá certo, sobre o que é a inserção social. Para os alunos, talvez isso não seja muito evidente, e para alguns colegas dos programas, vale a pena a gente parar para fazer essa reflexão, tá certo? Eu só fui entender melhor isso quando eu fui coordenador do nosso programa de pós, aqui da Federal de Pernambuco, que está em Recife, e que eu tinha que preencher anualmente, enfim, estar à frente do preenchimento dos relatórios anuais que hoje em dia são feitos pela plataforma Sucupira. Eu coloquei aí logo do início, inserção social e extensão são as primas pobres da pós-graduação e da graduação. Isso varia de universidade para universidade, mas existem universidades, a minha é um exemplo, em que em muitos departamentos, em muitas faculdades, fazer extensão é tratado como uma coisa secundária. A extensão eu chamo a prima pobre, porque na hora de um concurso, quando eu fiz meu concurso para professor titular, por exemplo, em 2010, nos momentos de progressão na carreira docente, o peso atribuído às atividades de extensão na graduação é mínimo, é coisa de 10%, o que mostra que elas são desvalorizadas no conjunto da política universitária. A mesmíssima coisa ocorre, gente, com a inserção social. É muito bonito falar, não, os programas precisam, sobretudo no caso da educação, investir na sua contrapartida para a sociedade, assumir essa tarefa de inserção social. Só que, tá certo, eu diria que o discurso da própria CAPES ele é extremamente contraditório. Eu me lembro que lá por volta de 2006, eu já estava na coordenação do nosso programa e participei de 2 dias de reunião em Brasília, em que, numa manhã, o agente da CAPES, preocupado com o que viria a ser o PIBID, etc., vinha fazer cobranças de que a gente investisse num diálogo da pós-graduação com a graduação e o quanto era necessário investir nessa inserção social. E, à tarde, o responsável pelas modificações no que era o processo de avaliação vinha cobrar que a gente produzisse mais, que a gente publicasse em revistas mais qualificadas, que a gente colocasse os alunos para publicar mais e mais, tá certo? Eu coloco no slide aí embaixo, entre 2002 e 2016, certo? O que são os governos de Lula e Dilma. Eu diria que a gente teve nossas pós-graduações, sejam mestrados, sejam as graduações com mestrado e doutorado, uma atuação enorme no campo da educação pública e no campo da alfabetização brasileira, junto a políticas e redes públicas de ensino. A gente atuou de maneira muito forte em programas, e eu digo do Maranhão à Bahia, gente, é todo o Nordeste, tá certo? Em programas de formação continuada. O PNAE que é emblemático com relação a isso. Nós estivemos mais que implicados, nós nos desgastamos, ficamos extenuados de trabalhar porque estávamos implicados em dar conta de uma série de tarefas que não tinham de início a ver com nossa vida acadêmica, que não eram tarefas da universidade, deveriam ser tarefas do próprio MEC, do ponto de vista burocrático. Mas a gente estava implicadíssimo, desde o proletramento, lá nos anos 2004, 2005, 2006, desde a Rede Nacional de Formadores, que a gente vinha trabalhando muito nesses programas de formação continuada de alfabetizadores, né? E nós estivemos presentes muito em outros programas, diferentes universidades do Nordeste, seja nos livros de EJA, seja nos livros de língua portuguesa, mais recentemente, da educação infantil, certo? Eu não vou dizer os nomes agora, mas eu estou localizando 3 estados, pelo menos, em que universidades federais estiveram implicadas nessa política pública que me parece muito séria e necessária, que é a avaliação dos livros didáticos que são comprados para as escolas e que a gente está vendo ser destruída gradualmente desde o governo Temer. Além do que a gente andou colaborando com avaliações externas, não necessariamente do MEC, mas dos nossos municípios, das nossas redes estaduais, tá certo? Com a elaboração de currículos municipais. Atualmente, eu tenho visto colegas de diferentes estados
Maranhão, Ceará, Pernambuco, etc., envolvidos no que é a reelaboração de currículos por todas as redes públicas, sejam estaduais, sejam municipais. E qual é a minha avaliação desse conjunto de ações de inserção? Eu diria primeiro que dentro dos programas de pós-graduação da área da educação, provavelmente, tá certo? Os grupos de pesquisadores implicados no que é alfabetização sejam aqueles que mais ações desenvolveram nesses 16 anos, 15 anos que eu mencionei, dentro dos seus programas. E nós fomos muito bem avaliados, eu coloquei aí logo no início do slide, pelos alfabetizadores que participaram, pelos formadores de professores que a gente ajudou a formar, certo? Pelos envolvidos com o campo da alfabetização. A minha colega Thelma Leal tem um trabalho publicado na Revista Brasileira de Alfabetização, tá certo? A revista da nossa ABALF, que eu recomendo a todos que ainda não são filiados, que corram para se filiar. Esse momento é um momento de união, gente. A gente precisa estar mais que nunca unidos para enfrentar esses autoritarismos. Mas Thelma tem dados nacionais do quanto o PNAEC, por exemplo, foi ultra reconhecido como um programa antenado com as necessidades do professor, que tematizava as questões do cotidiano da sala de aula, que dava liberdade para a diversidade das ações didáticas, das iniciativas de cada docente. Ele era extremamente respeitoso e colaborador com as práticas de alfabetização, não é? Isso está, como eu disse, na revista, no artigo de 2019. Mais recentemente, está por sair, eu e Thelma escrevemos um artigo que vai sair na revista Em Aberto, esse de 2020. Ela devia ter saído em agosto, em função da pandemia, deve estar saindo nos próximos dias. Tudo já está revisado, enfim, daqui a poucos dias vocês vão poder ter acesso à revista Em Aberto. E a gente retoma isso, sob o discurso de que era preciso renovar o ensino de alfabetização no Brasil. O que o MEC fez, de fato, foi desconsiderar todas as evidências de que essas ações de inserção que a gente vinha praticando estavam muito bem avaliadas pelos educadores do campo da alfabetização. O segundo ponto que eu ponho nesse slide, que eu vou literalmente, fomos detestados por grupos privados de assessoria e pelos mercadores de pacotes estruturados, tá certo? Então, durante todos os últimos anos em que a gente ficou trabalhando junto a essas redes e permitindo que, com recursos públicos federais, os professores recebessem uma bolsa simbólica, os formadores tivessem uma formação real para atuarem na formação continuada dos professores, a revista Nova Escola, os grupos privados, tá certo? Instituto Alfabeto, Instituto não sei o quê, de todos os estados, quem queria ganhar dinheiro vendendo assessoria para redes públicas não perdia a oportunidade de mentir sobre as nossas ações de inserção social na área da alfabetização. Dizendo que o PNAEC, por exemplo, era um pacote fechado, estruturado, e outras loucuras que só se pode entender pelo que eles estavam perdendo do seu trabalho mercadológico de estar vendendo coisas padronizadas para todas as redes de ensino, né? E fica muito evidente, desde o MEC golpista de Temer, é a última coisa que eu ponho nesse slide, certo? Que a gente já começava a ser excluído de nossa ação junto às redes públicas. Isso passou a ser claro, tá certo? Não só com o que seria, sei lá, a destruição do PNAEC, das políticas de formação continuada, mas com a própria destruição do PNLD, tá certo? E outros programas. No meu slide está aparecendo algo que não devia, não sei no de vocês. Deixa eu voltar para cá. Bom, gente, indo adiante, eu queria refletir um pouquinho sobre internacionalização. Tá certo? Eu estava na vice-coordenação do programa. Não, eu não estava ainda na vice-coordenação do programa, mas eu estava numa reunião na Amped, quando chegou a novidade de que os programas agora não teriam nota de 1 a 5, mas de 1 a 7, e que as notas 6 e 7 seriam dos programas que tivessem um padrão de excelência internacional. Era preciso correr atrás da internacionalização.
Eu ponho logo aí de entrada, então. Internacionalização, entre aspas, surgiu como um parâmetro explicitamente excludente na avaliação da CAPES no atual milênio. Isso é obra de menos de 20 anos. As pessoas que estavam no comitê assessor da CAPES tiveram informação privilegiada e os programas que correram para incluir o que seriam os critérios para se alcançar essa internacionalização, eles tem até hoje todo o interesse de continuar com suas notas, tá certo? E não permitir que outros alcancem. Quando eu fui coordenador da pós de Recife, de educação da Federal, que está no campus Recife, ficou para mim muito claro a lógica de que não adianta correr atrás da internacionalização, porque a política da CAPES, a política do MEC, assuma-se, né, que ela é do MEC, é que uma quantidade fixa, praticamente, mínima de programas dentro de cada área, educação como um todo, poderá, a cada período, agora quadriênio, ter notas 6 e 7. É preciso que a curva de Gauss, aquela idealização falsificadora da realidade, ela seja mantida no sentido de pouquíssimas, tá certo? Universidades possam alcançar essa suposta excelência de internacionalização. E aí eu coloco um segundo ponto. As universidades bem situadas nos rankings internacionais, elas tendem a não investir em inserção social, porque a prioridade para ter essa suposta internacionalização é produzir pesquisa, publicar, sobretudo, em conjunto no exterior, publicar autores estrangeiros aqui no Brasil, tá certo? Eu diria que sim. O último ponto desse slide, certo, que está aí temos buscado diálogo com colegas estrangeiros. Eu vejo isso em diferentes programas da região. Eu não parei para fazer um levantamento, isso exigiria uma pesquisa específica, entrar nos programas, ler os relatórios, pelo menos do último quadriênio, etc. Eu achei que isso não era o mais urgente nem prioritário. Já já eu vou justificar mais por quê, né? Mas a gente vê que a gente, quando tem oportunidades, a gente manda os nossos alunos para estágio de sanduíche de doutorado, tá certo? A gente faz com que colegas estrangeiros possam vir para os nossos programas, a gente os convida para publicar nas nossas revistas, convida para os congressos, tá certo? Cerimônias, palestras, etc. Isso a gente tem feito. Ninguém pode nos acusar de termos nos omitido, tá certo? Mas o que eu trago aí nesse segundo e último slide, certo? Sobre o tema da internacionalização, é que nesse caso fica muito evidente o que na literatura se chama de efeito Mateus, né? Primeiro os meus. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Com esse pandemônio de governo que a gente está vivendo, essa coisa tem sido mais ameaçada, mas o que a internacionalização traz é verbas adicionais, taxas de bancada especiais para quem tira as notas 6 e 7, tá certo? Então, esses sim vão poder ter dinheiro para trazer mais visitantes, pela própria nota vão ter seus pedidos de convênios, etc., de abertura de programas de doutorado e mestrado enfim, compartilhados, priorizados pela CAPES, e o que acontece então é isso, que os ricos, tá certo? Eles continuam mais ricos e quem não conseguiu chegar lá, pelos próprios colegas ricos, é excluído. É uma política de exclusão explícita. Eu acho que isso tem que ser discutido às claras, tá certo? Porque quem tem nota 6 e 7, em todos os sentidos, quer continuar com ela e quer, como o clube dos privilegiados é pequeno, quer que ninguém chegue lá fora eles, tá certo? Eu acho que a gente precisa necessariamente assegurar, gente, além do diálogo, além de buscar estar trazendo ou indo para os congressos, publicando junto, o segundo ponto que eu boto aí precisamos conhecer, e conhecer para mim é ler, tá certo? As pesquisas conduzidas em espanhol, inglês e francês, para não redescobrir a pólvora nem perder a oportunidade de escutas.
tive sorte de, durante a minha formação, ter estudado inglês, depois francês, depois espanhol. E para mim está muito claro, não é preciso falar esses idiomas para estar ao dia com a literatura estrangeira. É preciso ler. Como é língua estrangeira, língua segunda, técnica, é preciso a gente cobrar que os nossos alunos façam isso. Eu não concebo que alguém faça um doutorado no campo da alfabetização discutindo, por exemplo, formação do professor, tá certo? Sem poder ler o que, por exemplo, sei lá, Tardif e Lessard acabaram de publicar no Canadá e que está disponível nos portais das revistas dos periódicos científicos. Eu tenho que saber, mesmo que eu discorde, tá certo? E, sobretudo, para poder discordar, o que é que os neurocientistas como DAN, como outros, estão publicando a respeito do ensino de alfabetização. Eu tenho que ver o que Linnea Airey, por mais que eu discorde dessa senhora, está publicando em língua inglesa sobre o processo de alfabetização, para defender seus conexionismos, suas teorias empiristas, sobre as quais eu vou falar já, tá certo? E aí eu coloco em vermelho aí duas questões para a gente refletir e não se sentir simplesmente acuado ou fragilizado. Fora do Brasil, a quem interessa publicar pesquisas sobre concepções e práticas de alfabetização que aqui nós estudamos, tá certo? A gente consegue algumas interlocuções com países de língua espanhola, com menos frequência com países de língua francesa, mas para a gente publicar em inglês, por exemplo, gente, a gente tem que se debruçar com a segunda questão, que é a última desse slide. Que perspectivas teórico-metodológicas a gente vai ter que acatar para poder publicar fora do Brasil nos periódicos do mundo anglo-saxão? O mundo anglo-saxão sobretudo, enfim, não é só nos Estados Unidos, é no Reino Unido como um todo, ele é muito marcado no campo da alfabetização pelo que eu vou chamar de perspectivas associacionistas, conexionistas, empiristas, tá certo? Anticonstrutivistas, traduzindo. E o que a gente vê é que os colegas que ajudaram a escrever e defender a PNA, os psicólogos experimentais que fazem, enfim, um diálogo e vivem publicando nessas revistas do mainstream anglo-saxão, eles terminam compactuando plenamente com a ideia de que a evidência científica é só o que é pesquisa experimental e que não existe psicogênese, que a solução é só consciência fonêmica e por aí vai, tá certo? Então, é preciso a gente não esquecer que a gente vive essa permanente cobrança de submissão ao que são as perspectivas teórico-metodológicas e ideológicas desses grupos de pesquisadores do campo da alfabetização do exterior para poder conseguir que eles aceitem os nossos trabalhos. Mas vamos adiante. Eu vou agora parar para discutir com vocês as tais marcas de autoritarismo e privatização no campo da alfabetização no nosso país hoje, tá certo? E eu escolhi 7. Esse número é meio cabalístico, é meio proposital para chegar a um número mágico, mas poderia ser um pouco mais, um pouco menos. Alguém pode chamar a atenção que eu desconsiderei outras coisas. Eu trouxe 7 que me parecem, eu fui acumulando ao longo dos anos. Eu venho discutindo isso desde 3 anos atrás e acumulando evidências, porque se torna fácil a partir do que antes eu só tratava de 3 ou 4 coisas. Com a chegada do pandemônio, da pós-verdade, das fake news e do negacionismo científico que a gente vive, tá certo? Eu acho que a gente vai ampliando esse número. A primeira marca sobre a qual eu quero chamar a atenção é o que eu trato como a volta dos paradigmas associacionistas. Agora, ancorados, essas perspectivas, na neurociência da leitura ou no que passaram a chamar de ciências cognitivas da leitura. Eu fico muito à vontade para tratar desse tema porque a minha formação é em psicologia,
tá certo? Eu sou professor titular de Psicologia da Aprendizagem, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Educação em geral, e eu fui para o campo da educação desde o início trabalhar com alfabetização. Mas eu tive uma formação em psicologia experimental, eu faço pesquisa experimental, tá certo? E sempre tive uma preocupação muito grande com as questões de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, que me remeteram muito ao tema das perspectivas epistemológicas. Como é que se explica o processo de aquisição e mudança do conhecimento humano? Eu coloco, então, aí 4 observações. A primeira é, até poucos anos atrás, nós éramos muito cuidadosos com o debate sobre as relações entre epistemologia, ideologia e educação. Quando eu comecei a ensinar psicologia da educação, lá na primeira parte dos anos 80, gente, imaginem, já serão 40 anos dando aula de psicologia da educação, ou trabalhando no campo, a gente tinha um cuidado muito grande de ver perspectivas diferentes. Olha, o que é o construtivismo? Na época não existia ainda nem a mídia Ferreiro, não existia isso sendo divulgado. Era o construtivismo piagetiano, depois o socioconstrutivismo vigotskiano. O que é que isso tem de diferente do behaviorismo, tá certo? Porque o behaviorismo é uma teoria falha, tá certo? Do ponto de vista epistemológico, porque ela não explica os processos de aquisição do conhecimento, e porque o behaviorismo é uma teoria nefasta do ponto de vista político, porque ela tem uma perspectiva de homem, de mundo, bastante afeita às ideias de condicionamento, de controle do coletivo por tecnocratas. Eu acho que a minha observação número 2, e que eu já anunciei, é que eu não tenho nada contra boa pesquisa experimental. Eu já fiz várias vezes e publiquei vários trabalhos de pesquisa experimental, tá certo? No momento atual, eu estou orientando 2 trabalhos de doutorado que envolvem o tratamento de grupos sendo comparados, medidas sendo submetidas a testes estatísticos, ao lado de todas as análises qualitativas que a gente faz das condutas infantis, das produções das crianças. A gente nunca abandonou a análise qualitativa, porque também faz tratamento quantitativo. Nunca. E aí eu digo como observação 3, é golpe, preconceito, tá certo? Supor que só podem ser tratadas como científicas, como evidências científicas, as pesquisas que são produzidas com método experimental. Eu acho que isso está muito evidente, gente. Não há nenhuma inocência, não há nenhuma ingenuidade por trás dos meus colegas que ajudaram o governo pandemônico de Bolsonaro a descrever a Política Nacional de Alfabetização quando eles dizem que só eles têm evidências baseadas em ciência. O que eles querem é deslegitimar tudo que não seja pesquisa experimental. E aí eu chamo a atenção de maneira muito clara para o fato de que a maioria desses colegas pouco conhece o que é rede pública de ensino, o que é sala de aula de rede pública, o que são as condições de funcionamento, de trabalho, as condições sociais, certo? Do que é a realidade da escola brasileira. Eles nunca fizeram observação etnográfica, nunca analisaram documentos e autoritariamente, tá certo? Se colocam nesse pedestal de que só eles produzem ciência. Eu acho que é burrice, essa seria uma boa definição, querer explicar educação com base apenas em pesquisa experimental. É autoritarismo e burrice. E, finalmente, nesse slide eu digo na observação 4, é absurdo querer explicar e definir políticas de alfabetização e de educação em geral com base apenas em uma ciência. Eu sou psicólogo de formação, eu tenho uma trajetória marcada sobretudo, eu fiz mestrado em psicologia cognitiva, doutorado em psicologia da educação, o meu primeiro pós-doutorado, a maior parte dele foi num departamento ainda de psicologia da educação, fui para o INRP de Paris, depois é que eu fui para os 2 seguintes pós-doutorados para a faculdade de educação, tá certo? Mas eu tenho muita clareza do autoritarismo da psicologia cognitiva, tá certo? E do que agora chamam de psicologia, ciência cognitiva da leitura, quando se volta para o campo da educação. É como se eles dissessem, a educação é uma mera prática social, nós temos a verdade científica e nós vamos ditar o que os alfabetizadores e educadores em geral devem fazer, tá certo? É a mesma coisa que eu tenho o envelhecimento social como um problema grave, um problema que tem que ser enfrentado de maneira muito clara nas nossas sociedades. E é como se eu dissesse, não, só
a neurologia vai tratar dos velhos. Não precisamos de nenhum conhecimento de outras áreas do saber, seja da medicina, seja do serviço social, da antropologia, da psicologia, para poder cuidar dos idosos. Mas vamos adiante, tá certo? O que é que eu estou querendo chamar a atenção? A gente, nessa volta de perspectivas associacionistas, o que a gente tem é uma espécie de retorno camuflado, disfarçado, do que a gente viveu até os anos 70, 80. Ponto número 1, eu digo aí, até a década de 70, nós adotávamos perspectivas psicológicas associacionistas, em que a aprendizagem da leitura e da escrita ela era vista basicamente como uma questão motora, de memória e perceptiva. É quando a gente tinha aquelas célebres habilidades psiconeurológicas sendo requisitos a serem treinados desde a pré-escola. Discriminação visual, discriminação auditiva, percepção visual, etc. Enfim, aquelas baboseiras, tá certo? E foi preciso, ponto 2, com o advento da psicogênese da escrita, dos estudos sobre consciência fonológica, eu diria, e todas as contribuições das outras áreas que levaram a antropologia da leitura, a história, a sociologia, o estudo do letramento, a gente assistir a essa ascensão de explicações com um corte mais cognitivo, não no sentido atual, mas que passaram a ver que o sujeito aprender de língua escrita, ele tem um papel ativo, ele não é um mero reprodutor, tá certo? E aí eu chamo a atenção para o ponto crucial que precisa vir para o palco, precisa vir para o debate. E eu vou ler literalmente. Mais recentemente, contudo, observa-se o protagonismo de teorias associacionistas, agora denominadas de conexionistas, ou modelos estatísticos. Eu cito o trabalho de Tatiana Poliotto, de 2015, que se irmanam com as formulações do novo campo identificado como neurociência da leitura. Tá certo? Isso que estão chamando de conexionismo, gente, para mim é um behaviorismo sem reforço, sem esquemas de reforçamento. E vou me explicar por quê. O que é que está por trás disso? Tá certo? Tanto os psicólogos conexionistas como os atuais neurocientistas da leitura, eles comungam ou tendem a comungar, é o ponto 1, a adesão àquilo que a gente, do ponto de vista epistemológico, de produção de ciência, chama o princípio da parcimônia, que é um princípio muito perseguido por Skinner e todos os outros behavioristas, segundo o qual é obrigatório abrir mão de formulações mais complexas, tá certo? Que apelem para representações mentais, para aquilo que ocorre na mente do sujeito e que não é externamente observável. Não é à toa que esses novos conexionistas, eu diria, empiristas, associacionistas de toda a vida, eles tratam o sistema de escrita alfabética como um código, tá certo? E não como um sistema notacional com propriedades, como a gente vem defendendo na esteira do que Emília Ferreiro, Ana Teberoski e outros nos ensinaram. É preciso ter muita consciência, gente, que por trás do que os neurocientistas como Stanisław Dehaene, certo? E psicólogos conexionistas como Linnea Airy divulgam e promovem, existe o ponto 2 que está aí, que é a não atribuição ao sujeito aprender de um papel ativo. Por quê? Porque eles defendem que o domínio no uso das correspondências grafema-fonema seria uma decorrência da repetição de associações, ou seja, das conexões entre os estímulos visuais e sonoros. Então, o professor escolhe, hoje vai ser tal letra, vocês vão repetir a letra, vocês vão repetir o som, e é essa repetição que criaria na mente do aluno as tais conexões. O que a gente tem, então, é o que eu chamo de um behaviorismo sem reforço. É repetindo, não precisa reforçar, Skinner estava errado, tá certo? Basta repetir de maneira controlada, com qualidade, que o aluno vai aprender. E eu estou me estendendo sobre isso, gente, porque eu sinto falta desse debate no campo da alfabetização. Nós que estamos nas faculdades de educação do Brasil, nós que estamos nos departamentos de psicologia envolvidos com questão de alfabetização, a gente precisa trazer para o palco esse debate epistemológico do que está por trás dessa intronização da agora denominada neurociência da leitura, tá certo? E das ciências cognitivas da leitura.
O que é que eu ponho aí como 4 pontos para a gente analisar? Eu vou pedir desculpas porque eu não estou aqui em mãos com os livrinhos que eu vou mencionar, tá certo? Psicólogos experimentais e neurocientistas, eles se irmanam para propor metodologias de alfabetização que prescrevem um rígido controle e a padronização da oferta de estímulos para o aprendiz. Ou seja, a transmissão de informações sobre correspondências entre grafemas e fonemas teria que ser algo extremamente padronizado e controlado. Eles adotam a visão adultocêntrica, tá certo? É como se o menino que não compreende ainda sequer como as letras funcionam, aquilo que a gente sabe que existe, que é uma hipótese pré-silábica, e o menino que já está com uma hipótese alfabética, eles pudessem e devessem ser submetidos ao mesmíssimo treinamento, essa é a palavra, tá certo? Porque é repetição controlada, de correspondências de grafema-fonema para se alfabetizar bem. É isso que eu chamo de visão adultocêntrica. Não existe uma atribuição ao aprendiz de diferentes formas de compreender essa relação entre letra e som. E olhem que eu estou falando, por enquanto, só de sistema notacional. Não estou falando da linguagem escrita dos gêneros espirituais. Já já a gente chega lá quando for falar de BNCC e outros temas. Tá certo? O Stanislas Ladea, eu cito aí a obra de 2011, que foi revista e reeditada em 2017, junto com grandes psicólogos franceses, Frangé Charol e outros, tá certo? Eles definem uma ordem fixa, gente, para todos os professores de língua francesa seguirem no ensino de alfabetização. Tem que começar com A, E, I, U, O, e na semana seguinte acrescentar tais consoantes, e eles fazem uma sequência de 72 listas de relações letra-som que teriam que ser obedientemente seguidas pelos professores. O que eu coloco aí, tá certo, no ponto 3 ainda, é que eles proíbem o erro dos aprendizes. A visão behaviorista, a visão associacionista que está por trás dessa novidade maravilhosa, que é a intromissão, o autoritarismo dos neurocientistas no campo da alfabetização, se permite dizer que é proibido que a criança produza e veja escritas com erros, tá certo? A mente humana seria realmente uma esponja que, por osmose, é impregnada pelas imagens que vê e não se pode aprender a partir do erro. É epistemologicamente um tipo de associacionismo tão crasso, tão evidente, que eu acho que não há muito o que discutir. Uta Papen, eu coloquei com 2 P, gente, desculpem, é um só. Num livro de 2016, que tivemos o prazer de conhecer e assistir a palestra dela no último Combalf, o ano passado, né, em Belo Horizonte, eu recomendo esse livro, já já, no intervalozinho eu vou pedir para eu ir ali apanhá-los, tá certo? Ela mostra que a mesma coisa ocorre no mundo da língua inglesa. Nos países do Reino Unido, nos Estados Unidos, sobretudo, que foram a matriz desse tipo de mentalidade, não é? E na Austrália. Mas vamos passar agora para nosso segundo grande problema no campo da alfabetização, que tem que ser desnudado e discutido se a gente quiser falar de inserção social, internacionalização e pesquisa geral, tá certo? É o que eu chamo de imposição da BNCC com lacunas e problemas conceituais. Eu acho que a gente tem que ter claro e colocar o alto-falante para dizer que o MEC golpista de Temer, ele impôs a BNCC sem debate da versão final. A última vez que houve algum debate foi até maio, 12 de maio de 2016, meu aniversário é no dia 12 de maio, eu ganhei de presente um golpe. E nesse dia o MEC tinha liberado uma segunda versão pública da BNCC para debate, tá certo? Eu queria esclarecer que eu sou extremamente favorável à existência de bases curriculares por 4 razões que eu elenco aí. A primeira coisa é que, quando a gente não tem uma rede pública base curricular, as pesquisas demonstram uma aleatoriedade absoluta do que se faz em diferentes escolas e numa mesma escola, nas turmas de manhã e da tarde de um mesmo ano. Turma de segundo ano, essa pesquisa nossa aí, 2015-18, demonstra, tá certo? A falta de currículos, gente, de 2013, desculpem, ela afeta, em segundo lugar, a progressão. Crianças que estão no primeiro ano, às vezes, produzem melhores textos do que crianças que estão no terceiro ano. Como grupo, não estou falando de indivíduos isolados, não. O terceiro ponto que é grave é a existência de avaliação externa. Magda Soares já denunciava isso há anos, sem que a gente saiba o que é que o professor deveria ensinar.
E o quarto ponto, que me parece trágico, é que a ausência de currículos negociados, não é imposto, não. É negociado com a comunidade escolar, como Magda Soares faz em Lagoa Santa, como nós fizemos em 2010 no município de Camaragibe, aqui ao lado de Recife, tá certo? A ausência de currículo é uma porta, uma porteira aberta para que os grupos privados, vendedores de pacotes, tipo Alfabeto, Sistema Positivo, PAIC, etc., eles imponham o que vai ser ensinado e avaliado por toda uma rede de ensino. E aí, o que é que eu queria chamar a atenção, gente, com relação à BNCC? Ponto 1. O texto da língua portuguesa da última versão, ele continua vetando às crianças pobres o direito de, na educação infantil, avançarem a sua compreensão do sistema de escrita alfabética. Eu não quero alfabetizar menino na educação infantil, não, tá certo? Mas eu quero que a escola pública assuma que é um direito, tal como ocorre na França, tal como ocorre no Canadá, tá certo? Tal como ocorre em Portugal, língua portuguesa. O Estado, o poder público, ele assume que, antes de entrar no ensino fundamental, a escola pública tem como tarefa obrigatória ajudar as crianças a avançarem, não é se alfabetizar, na compreensão do sistema alfabético. Isso é proibido pelo BNCC, ela é praticamente omissa, tá certo? Ao ponto de que, eu coloco aí no finalzinho do item 1, escrita sequer aparece nos nomes de campo de experiência. Eu fiquei horrorizado porque colegas meus que são especialistas do campo da educação infantil comemoraram quando a palavra escrita foi subtraída do campo de experiência que trata de linguagem, pensamento, imaginação, etc. Tá certo? Achando isso muito bom. O segundo ponto que eu queria ressaltar é que a BNCC ela tem uma série de problemas conceituais ao tratar de alfabetização. Ora ela fala em mecânica da escrita, ora fala em construção do alfabeto, tá certo? Consciência fonológica. É uma porcaria o que está escrito na BNCC sobre consciência fonológica, tá certo? Não se pode dizer que ela prioriza a consciência fonológica porque só aparece na educação infantil e no ensino fundamental 2 vezes o termo e mal definido, mal colocado. Ortografia nem não há o que discutir, está mal colocado, há preconceito, há questão conceitual errada. A BNCC se permitiu, sem nenhum debate, gente, reduzir o ciclo de alfabetização a 2 anos, colocando na lata do lixo o que estava definido pelo Plano Nacional da Educação. Golpista se permite esse tipo de coisa. E para isso, desfigura o Conselho Nacional da Educação, coloca seus amigos, seus apaniguados lá, para aprovar aquela belíssima porcaria que é a BNCC. Quarto ponto, a BNCC induz a não ensinar compreensão de leitura e produção de texto de forma cuidadosa nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Eu chamo a atenção aí que os direitos de aprendizagem do PNAE eram muito superiores à BNCC, extremamente superiores, não há o que discutir, tá certo? Se vocês forem ver, o trabalho de compreensão de leitura do primeiro e segundo anos, tal como aparece na BNCC, ele é rarefeito, ele remete sobretudo a textos curtos, tá certo? E ele só fala de ler e compreender, ler e compreender. É só no terceiro ano que são mencionadas estratégias de compreensão leitura que no PNAEC e nos currículos municipais bons estão previstos para o final da educação infantil, como localizar informações explícitas do texto, ou primeiro e segundo ano, avançar na compreensão de inferências, tá certo? Mas o tempo ruge, vamos adiante. A gente chega então na tragédia que é a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, que quer impor o método fônico e o tempo de aprender, o conta para mim e outras anomalias. Em 2019, como está aí posto, sem qualquer debate, ignorando tudo que vinha sido decidido há pelo menos 4 décadas, tá certo? Sobre alfabetização e letramento no Brasil, a PNA foi anunciada no decreto do mês de março e, para nossa surpresa, depois do Combalf, na semana seguinte, as suas diretrizes saíram no Diário Oficial, tá certo? Eu queria chamar a atenção para alguns pontos. É preciso a gente ter clareza de que, a Política Nacional de Alfabetização imposta pelo MEC de Bolsonaro, ela repete vários dos princípios já assumidos pelo governo americano, lá no National Reading Panel de 2000. Então, não é à toa a gente agora escreveu uma resenha para esse número da Em Aberto que vai sair, retomando em detalhes o que foi o relatório final desse National Reading Panel, porque ele é pouco conhecido pela maioria dos que fazem o campo da alfabetização do Brasil, e ele é uma espécie de estrela-guia do mal
tá certo? Da Política Nacional de Alfabetização Brasileira. A segunda coisa é que eles são muito ardilosos e autoritários ao ponto de apresentar como inovação a Política Nacional de Alfabetização, não assumindo de forma explícita qualquer ruptura com a BNCC. Eles conseguem ser muito piores que a BNCC, tá certo? Mas eles não anunciam nenhuma ruptura, nenhum tipo de reelaboração. Do ponto de vista legal, o que eles estão fazendo é, se a BNCC desrespeitou completamente o Plano Nacional de Educação, eles desrespeitam o currículo nacional, que é a BNCC, e querem impor o que lhes agrade. Eles, como eu já discuti, não vou me alongar, abraçam a ciência cognitiva da leitura, faltou fechar aspas aí, como a única pesquisa do campo da alfabetização baseada em evidências científicas. É como se tudo que a gente produziu nas nossas pós-graduações, nas nossas universidades, dos anos 80 para cá, não fosse evidência científica. Educadores não são cientistas, tá certo? Quais são as consequências que a gente tem ou teria quando a PNA fosse, ou seja, colocada em prática? A primeira coisa para a qual chama a atenção é uma inédita, inaugural padronização nas salas de aula de alfabetização de didáticas, tá certo? Que esses especialistas, psicólogos experimentais, fonoaudiólogos, sobretudo, empresários, certo? Dos institutos, dos sistemas, dos pacotes e políticos que foram autores da PNA gostariam de impor. O método fônico é assumido como a única alternativa, a única metodologia a ser praticada obedientemente de norte a sul do país. A segunda coisa é que o pilar que eles chamam de instrução fônica sistemática revela aquilo que eu já denunciei, uma visão adultocêntrica de um ensino focado no treinamento, no treino sistemático da consciência fonêmica. Aí eu vou parar, desconsiderando outras habilidades de consciência fonológica prévias e tão mais importantes, e o ensino explícito e controlado das correspondências grafema-fonema, independentemente dos aprendizes terem ou não descoberto o princípio alfabético. O menino que está com hipótese pré-silábica, ele é submetido à mesma tortura, ao mesmo treinamento do menino que já sabe aquela relação fonema-grafema, mas fica, como acontece no caso do alfabeto, ou no caso do se liga, tendo que repetir a lição da segunda, terça e quarta, na mesma sequência dos seus colegas que estão precisando de outro tipo de ajuda. É falso dizer que a BNCC só trata de consciência fonêmica, tá certo? Ou de consciência fonológica. Ela faz isso mal e porcamente, como cria uma série de problemas conceituais no campo da alfabetização. Mas no caso da Política Nacional de Alfabetização, a gente precisa ter consciência de que eles só falam de consciência fônica, tá certo? Eles não falam das outras modalidades de consciência fonológica, pensar no tamanho das palavras, saber que formiguinha é uma palavra muito maior que a palavra boi, observar rimas, observar sílabas iniciais iguais, parede e papai começam parecido. Tudo isso que é fundamental para a criança avançar e chegar a uma fonetização da escrita, chegar a uma hipótese silábica com valor convencional, tudo isso eles ignoram, gente. O que é que seriam as consequências de aplicar a Política Nacional de Alfabetização? Eles adotaram, ponto 3, um conceito literacia, isso é o termo usado em Portugal, e eu acho que foi uma maneira de eles quererem, enfim, tapar o sol com a peneira. O que eles fazem, de fato, está aí posto. Eles usam desse conceito de literacia, o que é ignorar os sentidos socioculturais, políticos, do ler e escrever, ligados ao aprender a ler e escrever, tá certo? Tal como a BNCC, a Política Nacional de Alfabetização ela opta por nunca levar em conta as variadas motivações das crianças aprendizes, apresentando como solução a proscrição, o apagamento do conceito de letramento. Ela desconsidera tudo que nós vínhamos construindo a respeito das relações entre letramento e alfabetização, gente, desde os anos 80. Eu sou velho, eu estou com 61 anos, já 61 anos e meio, certo? E eu participei ativamente como assessor da Prefeitura da cidade de Recife, da Secretaria de Educação, dessa discussão sobre as relações entre letramento e alfabetização em 1986, 87, 88, quando a gente ainda falava de usos sociais da leitura e da escrita, porque não usava o conceito de letramento. Eles querem autoritariamente apagar tudo isso e colocar criança para ler textos absurdos, que não podem ser chamados de textos, são amontoados de palavras, já a gente vai chegar lá, tá certo? Quarto ponto.
Eles desconsideram, gente, que as práticas sociais de ler e escrever gêneros textuais que circulam nas esferas sociais mais variadas precisam ser assumidas como um direito de aprendizagem da escola, desde o final da educação infantil, como a gente sabe disso, tá certo? O Brasil é um país de leituras rarefeitas, é um país de acesso extremamente desigual ao mundo da escrita. E se a gente não assegura uma boa imersão no mundo das leituras do universo infantil, desde os 3, 4, 5 anos, se a gente fica treinando relação letra-som de maneira estúpida, imbecilizante, certo? O que a gente está promovendo é não avanço do letramento da população. Mas vamos adiante. O que mais que a gente teria de maldades quando a PNA fosse colocada em prática? Eu queria chamar a atenção que ela trata a compreensão de leitura de textos escritos como uma mera consequência da leitura fluente, é preciso ver velocidade de leitura, a correção, tá certo, da decodificação, o domínio da automatização das relações grafema-fonema, tá certo, e a ampliação do vocabulário. Assim como a BNCC, ela não pressupõe que se pode avançar muito e se deve avançar muito no ensino de compreensão de leitura desde o final da educação infantil. E uma curiosidade é que no mundo anglo-saxão só se fala de leitura, não se fala de escrita. No caso da BNCC, no caso da PNA, desculpe, ao inventar um sexto pilar ligado à escrita, não se faz nenhuma menção a gêneros textuais, se fala de texto. E a impressão que dá é que os autores veem o texto como um mero amontoado ou somatório de palavras e frases, tá certo? Essa falta de uma concepção teórica em torno de gêneros textuais, como construções culturais, que têm uma história de apropriação desigual na sociedade, ela é ardilosamente omitida pela Política Nacional de Alfabetização. E o que ela permite, então, e que vem a conta-gotas, por decretos no Diário Oficial, é a instituição de anomalias, perversões, saiu a palavra, eu tinha subtraído, mas ela apareceu finalmente, certo? Como os programas Tempo de Aprender, Conta Pra Mim, com as belas musiquinhas do bolsonarista Toquinho, tá certo? O Programa Nacional do PLD de Educação Infantil querendo criar não só livros de educação infantil, mas livros de péssima qualidade, tá certo? E o que é a novidade que a gente precisa parar para estudar e discutir, que é a Base Nacional Curricular da Formação Continuada, tá certo? Atrelada a essas perversões. Passemos agora para o quarto ponto. Esse independe do governo Bolsonaro, porque ele já vinha progredindo, entre aspas, o monstro já vinha crescendo desde antes. E eu intitulo de Imposição de apostilados, materiais estruturados e sistemas de ensino que respeitam os docentes e aprendizes. E o que é que eu estou falando, gente? Eu estou falando de programas como o PAIC, imposto no estado do Ceará praticamente para todos os municípios, que faz com que todo mundo tenha que seguir as mesmas atividades no mesmo horário, de segunda a sexta-feira, de fevereiro a dezembro, tá certo? Cartilhas como o Alfabeto, Sistema Positivo e outras mercadorias afins. Duas observações aí de início. Esses pacotes eles não foram aprovados pelo PNLD até 2016, tá certo? E eles são adquiridos com dinheiro público que poderia ser muito melhor aproveitado. Eles são extremamente pobres no que eles propõem para o ensino da língua na educação infantil no ciclo de alfabetização. E eu dou dois exemplos. Primeiro, a gente estudou, Cristina Gomes e eu, o Sistema Positivo 2015, imposto pela Prefeitura de Recife a toda a rede municipal, sem nenhum debate, e a gente viu a limitação, a pobreza que era o que eles prescreviam para o ensino de leitura, compreensão de leitura, tá certo? Nos 2 últimos anos da educação infantil. Chegava ao ponto de a variedade e quantidade de gêneros textuais no final da educação infantil ser menor aos 5 anos do que aos 4. O alfabeto, ele tem textos que a gente chama de monstrengos, listas de pseudopalavras que torturam as crianças, como isso que eu gosto sempre de trazer esse exemplo que está em vermelho. Aula. Leila ia à aula. A aula é ali, Leila. Leila leu a leoa e a lua. Isso que estava lá no exemplar de 2010 é exemplo do que permanece hoje, tá certo? No que é a belíssima proposta torturante vendida para os municípios como salvação da nossa alfabetização. Eu vou chamar, então, a atenção para 3 pontos. Esses pacotes
sejam os praticados, disseminando tudo no Estado, como ocorre no Estado do Ceará. Eu faço essa denúncia convocando, provocando, a propósito, porque eu acho que meus colegas das universidades cearenses, a maioria se omite bastante, só fala disso nos corredores, é preciso trazer o debate para público. Esses programas praticam, um desrespeito absoluto à diversidade dos conhecimentos dos alunos. O aluno que está com hipótese pré-silábica é tratado do mesmo aluno que já lê com autonomia. Ele faz a mesma atividade no mesmo horário, no mesmo dia. Enfim, é o que eu coloco aí no item 1 ainda. É o fim do princípio construtivista da necessidade de praticar um ensino ajustado às necessidades do aprendiz. Essa busca de ajuste, de fazer um desafio ajustado ao que o aluno precisa, some, tá certo? O segundo ponto é um de respeito absoluto à diversidade dos saberes dos professores. Os professores, eles são tratados como incompetentes. Eles deveriam se submeter a executar ordeiramente, como gado, como cordeirinhos, como animais obedientes, tá certo? Entrando no matadouro, a mesmíssima coisa, e até está lá no laptop que lhes é dado simplesmente para controlar a vida dos que ensinam e que eles não possam raciocinar e ajustar o ensino aos seus alunos e às suas turmas. E o terceiro ponto, gente, é que a avaliação vem ao lado do ensino padronizado. Isso é o fim das políticas públicas de alfabetização. É isso que a gente vive quando a gente quer praticar inserção social dos nossos programas e se topa com uma rede de ensino em que, a partir do mês tal, se para de fazer coisa porque o pai que quer treinar os meninos para fazerem a avaliação externa. E aí eu chego no próximo ponto, que é exatamente a avaliação externa. O emprego de avaliações externas, cujas matrizes não são discutidas, tá certo? E o treinamento para que os alunos se saiam bem nesses exames externos. Bom, eu não tenho nada contra a avaliação externa. Eu acho que a gente precisa ter currículo municipal, estadual, nacional, negociado em cada rede de ensino, não é imposto por decreto. E acho que, assim como Magda Soares faz em Lagoa Santa, muito bem, desde 2007, a gente precisa ter avaliações da rede, certo? Elaborada pelos próprios alfabetizadores, formadores de alfabetizadores da rede, discutidas, analisadas por eles. O primeiro ponto, então, é as avaliações externas, para mim, no caso da alfabetização, sem dúvida, elas precisam ter uma função diagnóstica, como a Provinha Brasil foi concebida para isso, e não só classificatória, tá certo? De modo, como a Ana, desculpem, sumiu a Ana aí no parênteses da segunda linha da nota 1, como a Ana deixou de cumprir sua missão original e passou a ser meramente classificatória. Só foi aplicada até 2016, infelizmente, tá certo? De modo a seguir para orientar o ensino. A segunda coisa é que essas avaliações externas, elas precisam descrever quais habilidades cada aluno precisa desenvolver e não colocá-lo no nível 1, no nível 2, no nível 3, certo? Os professores é que precisam, é o ponto 3 que eu coloco, eles têm que avaliar as avaliações externas e eles têm que fazer o trabalho de computação. Eu já vi estado do Nordeste em que colega meu de universidade pública cria programa para o professor já receber a interpretação do resultado da sua turma sem ele ter lido a resposta dos alunos, sem ele pegar os cadernos de prova externa. Isso me parece uma anomalia, tá certo? É excluir o professor do trabalho de pensamento, de reflexão, de ação docente intencional. E o quarto ponto que eu coloco é que essas provas precisam ter as suas matrizes avaliadas, reavaliadas, seguindo um currículo, certo? Isso aí dá aperfeiçoadas. A Provinha Brasil tem a mesma matriz de 2008, gente. E ninguém sabe quem foi que impôs aquilo. Eu sei. Foi uma única universidade do Sudeste que assumiu a condução da Provinha e que impôs para o Brasil inteiro, tá certo? Aquela matriz lá. Mas vamos adiante, tá certo? Junto dessas avaliações externas monstrengas, o que a gente tem é a imposição de treinamentos, a redução do ensino ao treinamento para os alunos serem bem-sucedidos em avaliações externas. Eu prometo já parar para a gente, pelo menos, ter algum comentário, duas perguntas, tá certo? E aí a gente tem a imposição de materiais, que eu já mencionei. Aqui em Pernambuco eu descobri que um tal A Prova Brasil, da editora Moderna, imagina, ele era cobrado em certas redes para ser usado por todos os professores, eles paravam de dar aula para poder treinar os meninos para a Prova Brasil. O pai que faz isso de maneira escancarada, tá certo? Se a avaliação externa não tem produção de texto, não se pratica a produção de texto, até o 5º ano,
tá certo? E existe um falseamento da realidade, existe toda uma deformação do currículo em nome dos índices, dos indicadores para dar ou não bônus. Um ponto sobre o qual a gente pouco debate é a adoção do sistema de ciclos sem atender aos alunos com ritmo mais lento, gente. Eu sou absolutamente favorável a ciclos. Eu defendi ciclos lá em 1986, 87, 88. Instalamos um ciclo de alfabetização no Recife, então, tá certo? Mas, como eu coloco aí, existe uma ausência de proposta efetiva de atendimento aos alunos que têm um ritmo mais lento. Isso está no texto meu, com Tânia Leite, em 2013, no material do PNAE. Eu acho que a gente precisa ter, além do professor de turma, certo? Profissionais da rede que vão atender esses alunos com mais dificuldade, no contraturno, em outros horários. Criar programas dentro de cada rede, onde alfabetizadores eficientes, tal como se fez na rede municipal de Recife, no governo de João Paulo, tá certo? De 2005 a 2008, em que eles vão acompanhar essas crianças com mais dificuldade. E envolver os gestores e os coordenadores pedagógicos no processo de atendimento a essas crianças. Senão o que a gente está fazendo é balela, é mentira. Esse ciclo é promoção automática, tá certo? Finalmente, os programas de remediação que são vendidos pela Fundação Ayrton Senna e outros grupos para os alunos que fracassaram. Eles são, para mim, um horror, porque eles esperam que o aluno fracasse para então excluir o aluno, tal como se fazia nos anos 70, 80, da sua turma regular, confiná-los numa turma. Viviane Dourado e eu, tá certo, fizemos uma pesquisa, isso está em 2014, em que Viviane acompanhou 2 turmas do Se Liga. Ela foi me orientando no mestrado, nesse trabalho muito bem feito, parece uma tese de doutorado. E a gente constatou que, nessas 2 turmas do Se Liga, 40% e 50% dos alunos já começavam o ano com uma hipótese alfabética de escrita. No entanto, eles eram torturados por um método silábico, que tinha tatetitotu, tão, tá certo? E os materiais de avaliação também eram extremamente pobres. Tudo padronizado. Segunda, terça e quarta é a lição do tatetitotu, tão, certo? Mais de 60% ou 40% das atividades que as professoras praticavam eram coisas além do Se Liga. Elas faziam tudo que o Se Liga mandava, mas elas recriavam porque achavam aquilo pouco, insuficiente, inadequado para dar conta das necessidades dos alunos. E fica então a questão: o mérito dos alunos avançarem era do Se Liga ou da prática adicional das professoras? Finalmente, ao final do ano, os alunos não alfabetizados eles eram devolvidos ao que eu chamo a vala comum. Volte para o 3º ano, tá certo? Que o nosso maravilhoso programa Se Liga não tem o que fazer com vocês. Bom, para fechar, eu queria dizer que o que a gente vive hoje é o fim da política, no sentido de diálogo, tá certo? E o que a gente vive é a imposição por decretos. A gente vive o fim das políticas públicas a favor da maioria e a redução inusitada de orçamentos, opção explícita por excluir, certo? Os que têm direito à educação e à alfabetização. A gente tem uma pressão nunca vivida de alinhamento a propostas fechadas e desqualificadas como a BNCC. É preciso a gente mostrar que a BNCC é uma proposta desqualificada no caso da alfabetização, no final da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E a gente tem esse escancarado oportunismo de grupos empresariais e de grupos acadêmicos, colegas nossos, tá certo? Que querem impor o método fônico como única solução e apelam, inclusive, para a neurociência da leitura como argumento para as suas imposições autoritárias. Gente, eu vou dizer, enfim, que a gente precisa lutar por políticas públicas de alfabetização e de universidade que assumam os direitos de aprendizagem da maioria numa perspectiva inclusiva, republicana, e que reconheçam a obrigatoriedade de um enfoque multidisciplinar no campo da educação e da alfabetização em particular. Eu acho que a gente não pode esquecer. A inserção social nossa, de pesquisadores, sejam os que formam mestrandos e doutores, sejam os que já são mestres e doutores, tá certo? Ela nunca salvaria a alfabetização brasileira, aquela praticada nas nossas redes públicas. Essa alfabetização, para ser de qualidade, ela requer investimento em lugar de privatização. Então, é preciso ter políticas de real investimento e não destruição da pesquisa. Segundo ponto, é preciso a gente ter políticas de livro didático, biblioteca do professor, políticas de condições de trabalho, concursos, estabilidade, formação continuada, tempo para o professor trabalhar, hora atividade, fora da sala de aula com os alunos. Tudo isso
em lugar da uberização da profissão que a gente está vendo na maioria das redes. Não se faz concurso público, se contrata temporariamente. E é preciso ter atendimento real à diversidade dos aprendizes. Para fechar, eu vou agradecer e desejar garra a todos nós que pesquisamos e praticamos alfabetização. E que ainda cremos que vale a pena continuar lutando para fazermos da escola pública, da universidade pública, um lugar mais prazeroso e promotor de autonomia. Muito obrigado. Paro aqui para a gente poder voltar para o coletivo para o debate. Vamos lá. Podemos sair daqui. Luciana? Oi, professor. Que excelente fala. Desculpem. Que presente para agora de manhã, né? Uma reflexão tão potente, tão necessária, viu, Arthur? Tão necessária. Obrigado, mais. Nesse momento que a gente está vivendo, de tantos, como você mesmo diz, né, de tantos ataques, de tantas perdas, de tanta desqualificação do trabalho das universidades, das nossas pesquisas. Seja bem-vinda, Ana, Kátia. Oi, Rita, tudo bom? Kátia. Professor Arthur, que alegria estar com o senhor. Prazer Rita meu. também, que eu estou conhecendo agora, né, Rita? Desse trabalho virtual. Então, seja bem-vinda também. Ana, eu estou aqui falando com o professor e com os demais, né, que estão aqui conosco, da potente fala do professor Arthur, no momento necessário, né, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade mesmo. Agora de manhã eu acabei de receber, e provavelmente vocês também, que a Universidade Federal da Paraíba, né, tivemos o terceiro reitor na ordem de classificação empossado, ou seja, tivemos mais um golpe, né, na nossa democracia, no nosso direito de escolha, e tudo isso impacta, né? Porque impacta a gente falar de alfabetização. O professor fecha o texto dele, né, a fala dele, de forma brilhante, convocando a gente para um processo de resistência, né, de reivindicação e da gente perceber efetivamente o que é essa base, né? O que é essa base nacional, o que é essa política de alfabetização, que nós sabemos que é justamente o nosso pontapé inicial. Se nós temos escolas, sem bibliotecas, professores sem possibilidade de autonomia e de pensar e refletir sobre o seu trabalho, né? Nós teremos consequências a curto, médio e longo prazos, né, inimagináveis. Então, a fala do professor Arthur aquece o nosso debate, nos convoca a uma reflexão importante, a uma tomada de espaço. Acho que a gente quem convoca a gente a isso, a pensar o nosso lugar. Eu acho que eu fui tentando, professor, o senhor traz tantas coisas que não dá para a gente puxar tantos ganchos, mas assim, quando você traz, né, essa questão, você traz muitas coisas bacanas e importantes para a gente discutir, e eu queria chamar a atenção quando você faz analogia com a internacionalização e os programas, na medida que querem correr para atingir esse ranking, eles deixam para trás o que eu, que sou pró-reitora de extensão, e que tenho a extensão como meu campo de atuação, né, na docência universitária, muito forte, quando a gente deixa de entender que o papel da universidade pública é se inserir socialmente, é contribuir socialmente, né, não só com a comunidade que circunda, mas com toda a comunidade, né? A gente perde o sentido do que é a universidade pública e o que é o sentido de um programa de pós-graduação que deveria ter como base a formação de quadros qualificados. Então, quando a gente tira esse foco, né, a nossa luneta não é mais, né, a demanda social, e sim uma nota 7, né, apenas. A gente perde muito do nosso sentido. Eu queria parabenizar, acho que esse momento é um momento aberto, né, para que outras pessoas possam no chat trazer outras contribuições. Eu, de antemão, parabenizo, fiquei muito feliz. Obrigado. Viu? Muito feliz de escutar você com uma crítica prudente, necessária, um olhar cuidadoso. E assim, e de quem é pesquisador e quem fala do que sabe do que está falando, de quem pesquisa o que fala.
né? Então, assim, não é uma fala qualquer, é uma fala consolidada, é uma fala com base em estudos, com uma produção, como você mesmo diz, eu também não cheguei aos 60, não, mas eu estou na caminhada. Então, assim, É. a sua trajetória é uma trajetória que nos honra muito, né? A nossa linha de estudo. Então, assim, foi muito bacana te ouvir. Acho que a Ana queria também Que colocar. bom. Não, eu também estou muito contente de estar conhecendo agora virtualmente o professor Arthur Gomes, que é uma referência para todos nós no campo da alfabetização, né? Nós que somos alfabetizadores, formadores de alfabetizadores, então, sem palavras para dizer da importância do professor Arthur Gomes e dessa elaboração tão bem situada, tão justa, tão honesta, tão crítica que o professor, agora pela manhã, coloca tão bem. Gente, eu saí da sessão, deixa eu contar um episódio, eu saí da sessão para o lançamento de um livro na Unicamp, e nós temos um capítulo do livro, Que bom. inclusive eu estava em Portugal agora nesse momento da pandemia, e é o resultado dessa visita que nós fizemos à Universidade do Minho, e foi publicado agora. Só que invadiram a sala dessa maneira, porque a gente já sabe, com músicas, não é? Bem complexas, no sentido, né, da ousadia, com a mulher nua, né? Então, invadiram a sala do lançamento e agora a gente está remarcando aí para um outro momento, né? Porque ficou difícil até de tirar as pessoas. É só para a gente ter uma ideia do que realmente estamos vivendo hoje. Por isso que a fala do professor é tão coerente, tão necessária, que estamos realmente vivendo tempos difíceis. Acho que Rita colocou bem essa questão da internacionalização e do lugar da extensão. Eu também sou uma pessoa que, ainda que a gente se envolva com outras atividades na universidade, mas a extensão é um lugar muito especial para mim, né? Eu acho que um professor, ele deve se sentir e se colocar como educador social. Esse é um ponto que eu acho que é bem interessante, que os espanhóis vêm trabalhando com tanta, né, força, essa formação de educadores sociais e de alfabetizadores sociais. E quem são esses formadores sociais? São aqueles que caminham nos bairros, nas comunidades, que estão em contato direto com os sujeitos da educação, né? Que não elabora somente teoricamente no seu gabinete ou dentro da universidade, né, nos muros internos da universidade, mas é esse que caminha nas comunidades, que enxerga esse outro, especialmente a criança, né, que está sendo alfabetizada, como um ser de contexto realmente social. E eu penso que a extensão tem que ter um lugar de muito valor mesmo na universidade. E concordo plenamente com o professor sobre esse lugar da internacionalização, porque quanto mais a gente dialoga com o diferente, é uma questão de alteridade aí, né? Quanto mais dialogamos com o diferente, melhor nos qualificamos. Infelizmente, isso não é bem entendido ainda, não é, professor, na universidade. Eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre esse lugar da internacionalização e da alteridade, desse acolhimento do outro que é diferente em suas várias dimensões, mas não só porque a gente acolhe o outro, mas porque é importante para a nossa formação estar em diálogo com o diferente. Infelizmente, a gente sabe que o ambiente acadêmico, escolar, ainda é muito fechado, ainda luta muito por homogeneidades, né? Por grupos fechados, e que tem uma dificuldade efetiva de dialogar com essa diversidade, com essa diferença, que nos é tão cara. Porque toda pessoa que atuou ou atua como professor mesmo de campo, que alfabetizou criança, né, que deu aula para os sujeitos de contexto, sabe da importância do diálogo com a diferença e com a diversidade, que é um ponto que eu acho que é fundamental, que também é um ponto que ainda é muito frágil nas políticas públicas atuais, não é, professor? Na verdade, é uma negação dessa possibilidade, seja no sentido da diversidade étnico-racial, de gênero, né? Aí a gente vai ter uma diversidade de negações que são muito específicas e que às vezes está no nosso cotidiano diário e que a gente nem consegue combater da forma como poderia ou deveria. A gente luta frequentemente.
Então, para fechar, eu diria que eu tenho essa luta aqui frequente de formar estudantes, mas com esse perfil, né, de uma luta da educação social, que eu acho que é o que vai nos garantir transformações efetivas, não é? E agradeço muito ao professor Arthur Gomes. Acho que o senhor também tem uma aluna que vai apresentar trabalho amanhã, se eu não me engano, né? Está fechado seu microfone, professor. Professor, Microfone. seu microfone está fechado. É que eu fico com medo de ficar falando, me sobrepor. Eu vou começar a falar um pouquinho só mais sobre essa internacionalização. O meu sentimento, em função da idade, eu sou de uma safra que ainda fazia doutorado no exterior, porque havia poucos programas de doutorado em educação no Brasil no início dos anos 90, por exemplo, né? No meu caso, que trabalhava com alfabetização, eu tinha que correr ou para a USP, que era bem experimentalista ainda, ou para o Rio Grande do Sul. E eu vivi a experiência de passar 4 anos e 4 meses, ainda peguei uma licença e umas férias, e viver no exterior. Eu acho que isso traz para o termo que você usou bem, Ana Cátia, que é a alteridade. A consciência de ser estrangeiro, tá certo? De viver as mazelas e as doçuras de estar no mundo dos outros, no território alheio, me fez ver uma série de coisas. A primeira é ter clareza de que o que a gente busca de formação qualificada dos professores, de formar bem os nossos educadores da educação básica, os alfabetizadores e todos mais, é algo que não se encontra pronto, resolvido nesses países do primeiro mundo. Se eu for para a Europa, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, todos têm problemas seríssimos para formar professores, tá certo? Existem políticas de realocação de profissionais, de formação de curta duração, que vão na contramão de tudo que a gente defende. Se aqui a gente não quer escola superior normal, aligerando, para formar só professor sem fundamentos teóricos, lá, em vários lugares, isso já se generalizou. Você mencionou o caso da Espanha com os educadores sociais, que são uma categoria, eu diria, nova, né? E que tem um sentido realmente de trabalhar com a diversidade social de maneira explícita, sem uniformizar, sem padronizar. Mas essa experiência de ser estrangeiro, ela me fez, por um lado, ver. Nós não formamos pior os nossos educadores que eles, tá certo? Agora, a gente precisa conhecer o que é feito no mundo. A gente precisa conhecer a ciência produzida nesses países. A gente precisa ter acesso ao que é lá produzido para a gente se posicionar, aprendendo, sem ter que redescobrir a pólvora, sem ter que reinventar o que já está posto, e, sobretudo, se posicionando, sabendo que a gente pode concordar ou discordar, mas ter argumentos. Eu sinto no campo da educação brasileira, muitas vezes, 2 tipos de movimento. Por um lado, um movimento de padronização teórica. É preciso todo mundo... Nos anos 80, 90, todo mundo tinha que ser marxista, gramsciano, etc. Todo mundo podia pensar conforme determinada perspectiva salvadora. E eu vivi isso também, né? A gente não está imune. A gente, pelo contrário, a gente bebe do contexto histórico quando cresce. Mas a gente vai vendo certos modismos reaparecerem. E, às vezes, nos campos, de maneira muito disfarçada, só se valoriza isso. No campo da alfabetização, por exemplo, hoje um fascínio muito grande por se tratar só de letramento, tá certo? É como se tratar do aprendizado do beabá, do sistema de escrita alfabética, fosse algo tradicional, algo que já está resolvido. De jeito algum. Eu tenho muito o que discordar dos colegas que escreveram a Política Nacional de Alfabetização, dos colegas americanos, franceses, que defendem pacotes padronizados de alfabetização, mas eu preciso ter argumento. Então, conhecer o que o outro faz me permite desenvolver essa alteridade do ponto de vista científico, epistemológico, ideológico, tá certo? E é obrigatório também para eu me fortalecer nessa busca de respeito à diversidade social. Isso que você diz, eu tenho colegas de faculdade que se dedicam especificamente às questões étnico-raciais, de gênero, etc. E como eu sou professor de metodologia da educação, eu venho sendo durante anos, né?
metodologia da pesquisa educacional. Isso mostra o meu interesse por questões de, enfim, fundamentação epistemológica, tratamento metodológico. Eu tenho que entrar realmente nessas perspectivas neocoloniais, enfim, de questionamento a certa hegemonia europeia, tá certo? Mas eu sempre faço isso com a prudência de eu não vou deixar de ler o que é produzido na Europa ou no mundo anglo-saxão, tá certo? Para debater sem conhecer. Eu tenho que debater, ver o que é que permite lutar pela transformação, que não é pelo fato de o sujeito ter nascido lá e produzido lá, que ele só vai fazer coisa mantenedora do status quo, não é? E realmente conhecer para não embarcar nessa perspectiva de homogeneidade, seja por falta de argumento, seja por confraria ou outro tipo de postura semelhante, né? Agora, com muita clareza de que o custo de certos avanços de certos grupos, certos programas, na perspectiva da internacionalização, tem exatamente como preço submeter-se aos grupos estrangeiros, tanto no que é o modo de fazer pesquisa, como nas teorias de base. Então, você só publica, sei lá, num periódico da área de alfabetização, certo? Americano, não vou dizer o nome aqui, tá certo? Se você se filiar às teorias conexionistas, às teorias não construtivistas, se você defender pacote padronizado para o campo da alfabetização, se você defender que consciência fônica, treino de botar menino para pronunciar fonema em voz alta é a salvação da pátria. Se você não fizer isso, você não vai publicar lá nunca. E o que os nossos coleguinhas, autores, promotores dos desmandos do governo golpista e agora do governo antidemocrático, certo, de Bolsonaro fazem, é realmente optar por se filiar, se submeter a esses grupos internacionais, né? Isso aí, para mim, é claro, existe uma clara opção de exercício de poder. Não é à toa que tem gente que, além de escrever os pacotes, como a PNA, depois aceita ocupar cadeira no Conselho Nacional da Educação, no qual a Undime e os conselhos foram excluídos, né? E sem nenhuma legitimidade, sem ter sido representante de ninguém do mundo acadêmico, as pessoas estão lá aceitando ocupar cargo no Conselho Nacional da Educação. Mas aí eu já estou saindo do tempo. Desculpa, embora ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Eu estou tentando acompanhar aqui pelo chat, as pessoas estão concordando, né, com as falas, mas até então não saiu questão. Mas eu queria, Arthur. Eu gostaria. Desculpa, não vi. Maria, por favor. Bom dia para todos, né? Bom dia, professor Arthur. Uma excelente aula, né? Tivemos aqui com ele. E eu gostaria, na verdade, só de colocar 2 pontos que ele falou. A questão do tempo de aprender, né? Esse retrocesso que a gente veio com uma política formativa tão boa como era o PNAEC, né? Que eu fui orientadora de estudo, formadora, e assim a gente viu essa quebra total, né? Porque quando a gente vê o programa, é uma negação de tudo, e a gente percebe claramente o tipo de coisa que a gente não se aceita mais, a questão de letrinhas, associacionista, tudo que a gente condena, né? Na verdade. E o outro ponto que ele falou, que eu achei bem interessante, a fala toda foi, mas o outro ponto foi com a questão do currículo, da BNCC e da ausência da questão de escrita da educação infantil, que é um tema também que eu estudei agora no mestrado e também como coordenadora educacional de um município aqui de Pernambuco, estivemos um tempo, né, estudando a BNCC para elaborar o currículo local e percebemos isso, né, como veio essa BNCC tão frágil, que quebra muita coisa que a gente já tinha com relação ao que a gente vinha fazendo de formação com os direitos de aprendizagem do PNAEC. Então, isso ficou bem claro também, e assim, esse retrocesso, na verdade, com relação à escrita,
e a questão de inferências de leitura, muita coisa que a gente já vem estudando, que é possível se fazer na educação infantil, e a gente não percebe na BNCC. Então, na verdade, professor, é só uma colocação que os municípios estão tendo assim, que estudar mais e se aprofundar. No meu município mesmo, tivemos que, praticamente, a questão da leitura e escrita, refazer para poder implementar. Né? Como é sistema, a gente pode fazer isso. Mas o que não são sistema, né? Como é que eles estão vendo isso? Então, só isso mesmo. Eu vou aproveitar para complementar, tá certo? Porque como eu tinha um tempo curto e precisava deixar, reservar o tempo do diálogo. E aí... Está reverberando, Eu estou atenta. Mas se você está dizendo que está tudo bem aí, tudo bem, porque se eu só ia me orientar... Tem algum microfone aberto. Pronto. Depois eu vou lhe responder a outra sua ali. Ela quer saber dos critérios para os programas atingirem em média 6 ou 7, etc. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esses dois temas que a sua colega trouxe antes. Né? Quando a gente vê o tempo de aprender aparecendo, a gente olha e diz, isso é um retrocesso absoluto em relação ao que vimos construindo nos últimos 40 anos, digo eu, tá certo? Pelo menos 35. É a negação de tudo, é a imposição do absurdo. O trágico é ver que o financiamento de programas como o PIBID, por exemplo, ele passa a ser atrelado a essa submissão ao tempo de aprender. Nós da ABALF, que eu insisto, gente, Associação Brasileira de Alfabetização, entrem no site, se filiem, porque vocês vão lucrar bastante, não só com a divulgação de documentos, de textos, da revista, de congressos, etc., eventos, todas as lives do campo da alfabetização, mas vocês vão poder se irmanar nessa luta que atualmente é obrigatória. O que a gente discutiu muito lá era o quanto nós das universidades públicas estávamos sendo como que colocados com a faca nos peitos, e vocês só vão ter bolsa para o PIBID se se submeterem ao tempo de aprender. Né? O que é que isso me faz lembrar? Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu estava entrando na universidade, em plena ditadura, né, 1976, 77. O Mobral era a única alternativa de você atuar nas redes públicas que era a EJA. Eu tinha um interesse, eu já tinha uma vinculação muito grande com a obra de Paulo Freire, já tinha lido muita coisa de Paulo Freire e eu queria atuar na EJA. E aí eu fui fazer algo como que de ação de desobediência civil, em que eu fiz o curso de formação do Mobral, tá certo? E fui para a sala de aula, numa salinha atrás da capela do bairro da Torre, aqui, eu moro em Olinda agora, em Recife, e eu usava o material, certo, do Mobral, só que, por exemplo, a palavra-chave geradora no Mobral era carne, água, e aí eu aproveitava para debater se eles tinham água encanada em casa ou não, e por que aqui não tinham água encanada em casa, certo? Tudo que era da proposta de conscientização de Paulo Freire, eu fazia dentro da sala de aula do Mobral. Claro que eu não mudava o mundo com isso, e conseguia alfabetizar vários, não todos, certo? Mas eu imagino que diante desse tipo de autoritarismo tão, eu diria, esdrúxulo, a gente precisa assumir, tá certo? Que a gente não vai deixar nossas faculdades sem verba, mas que a gente não vai se submeter, tá certo? Às imposições de maneira obediente. É preciso praticar desobediências no plural, para a gente continuar existindo e lutando por transformação. Essa é a minha perspectiva, tá certo? Não estou obrigando ninguém a adotá-la. A segunda coisa é com relação à BNCC, gente. Eu ressalto a falta de denúncia do que foi a não legitimidade da implantação da BNCC, a ausência de debate, tá certo? E a naturalização. Eu recebi há 2 semanas um e-mail de uma congregação de grupos privados, tá certo? Desses que juntam todos pela educação, e todos os institutos, e todos os grupos que querem ganhar dinheiro, e substituir o debate público da educação pública, querendo que eu colaborasse comentando sobre a BNCC.
Eu não me dei ao trabalho de responder, porque eles sabem exatamente o que eu falo publicamente, tá certo? E eu não queria, em plena pandemia, estar gastando o pouco de otimismo que me resta com o inimigo. Mas eu acho que é muito evidente uma estratégia político-empresarial de naturalizar a BNCC. Os programas de formação continuada, os pacotes, eles passam a ser apresentados como filiados à BNCC. É como se a BNCC fosse a voz divina para quem é neopentecostal e acredita no pastor que manda votar em Bolsonaro. Tá certo? Estou sendo bem radical porque eu acho que os que são evangélicos, eles precisam separar o gado bolsonarista dos que não são gado bolsonarista para não serem acusados, tá certo? De estarem contribuindo para a extrema-direita. Mas, onde é que eu quero chegar? Existe o interesse de fazer passar boi e boiado como se a BNCC fosse coisa boa. O que a Maria da Conceição mostrou é que os municípios têm a oportunidade, ao refazerem as suas propostas, os estados a mesma coisa, de não seguirem exatamente o que a BNCC manda. No caso da educação infantil dos anos iniciais do ensino fundamental, o que eu tenho recomendado, o que eu tenho praticado, eu e Silvia Aragão, uma doutoranda, acabamos de contribuir para a elaboração de um currículo de educação infantil de um município aqui da região metropolitana do Recife. O que é que a gente fez? A gente simplesmente acrescentou todas as habilidades de compreensão leitura, todas as situações de produção de texto que a BNCC subtraiu para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Tá certo? O município tem liberdade para fazer isso. A BNCC não é um documento que proíbe as redes de ensino de terem as suas autonomias para definir o que vai ser feito lá dentro. Tá certo? Basta fazer a mais, basta fazer melhor, que vocês vão conseguir não se submeter e não aceitar que os vendedores de pacote queiram empurrar, certo, as suas mercadorias usando dinheiro público. É hora de refazer os estragos da BNCC, resumindo a isso. Com relação a o que a... Eu vou pegar aquilo porque eu não consigo acompanhar o chat e raciocinar, não, gente. Ou eu faço uma coisa ou outra. Eu ainda sou unitarefa, eu sou da geração unitarefa, faz uma coisa de cada vez. Fique tranquilo, se chegar outras questões, a gente socializa, fique tranquilo. Pronto, eu vou parar para falar um pouquinho dessa coisa de internacionalização, nota 6 ou 7, tá certo? Isso surgiu um pouquinho antes de eu assumir a coordenação do programa, que assumi numa situação chata que foi justamente rebaixamento. Nós tínhamos nota 5 e fomos rebaixados para 4. E toda a luta, então, foi para voltar para o muito bom. É preciso deixar claro, então, que no que era a avaliação da CAPES, a nota máxima que os programas tinham era nota 5. A escala ia de 1 a 5. Em certo momento, surgiu essa ampliação da escala com notas 6 e 7, com a justificativa de que esses programas eles teriam um nível de excelência equivalente ao... Professor, seu microfone fechou. Voltou? Ele está meio desobediente, eu devo ter batido sem querer, desculpa. Tá certo? Se a gente vai para os países ricos, eu vou chamar assim, porque eles são ricos porque exploram os pobres, tá certo? Só existe país rico porque existe país pobre. Não dá para todo mundo ser rico. A mesma coisa ocorre no campo acadêmico, tá certo? As universidades que no exterior, sei lá, o MIT, o Massachusetts Institute, Harvard, ou sei lá, as universidades que têm um destaque, elas, primeiro, se caracterizam por terem recursos, sobretudo, provenientes do mundo privado. Não é? Então, tem muito dinheiro do mundo privado direcionando o tipo de pesquisa que se faz ou se deixa de fazer. Segundo, elas têm pouco envolvimento com a comunidade extraacadêmica no sentido de assumir tarefas de extensão, tá certo? Elas têm pouco envolvimento com, no caso do campo da educação, com a formação qualificada de profissionais e professores, certo? Que atuam na escola ou nas outras áreas do campo educacional. Então, é isso que foi tomado como perfil para a gente se espelhar como excelência. Dentro da lógica excludente que eu mencionei, de que poucos
5 ou 6 no máximo de início, eu não sei como está hoje. Hoje em dia eu faço questão de não acompanhar esse ranqueamento de programas de pós-graduação, plataforma Sucupira. Eu preencho o currículo Lattes a pulso, e quero não saber dessa discussão mais ampla, mas a coisa foi feita realmente para criar um nicho de programas pequeníssimo, tá certo? Que teria que, primeiro, publicar no exterior e trazer publicações de autores, de preferência consagrados no exterior, para os seus periódicos, tá certo? Então cria-se um mercado de troca, gente. É aquilo que Bourdieu já ensinou lá nos anos 70, né? Mercado de trocas simbólicas, o campo acadêmico sendo um mercado realmente de que eu convido meus amigos para abrir os congressos. Quem foi meu orientador na França, na Espanha, em Portugal, etc., eu convido para cá e ele vai trazer, deixar eu publicar a conferência dele na minha revista. Eu vou rezar para que ele faça o mesmo comigo, com o meu grupo de pesquisa, arranjando um lugarzinho para eu publicar lá. Eles vão receber para o congresso deles. Tomara que me coloquem numa mesa. Enfim, cria-se o que eu chamo de confraria acadêmica, tá certo? De que a gente come junto, bebe junto dos que pensam parecido com a gente para poder trocar esses favores do mercado acadêmico. É preciso que os alunos publiquem. Aluno de pós-graduação não pode só produzir suas teses e dissertações. Ele tem que, durante o curso, publicar. Cria-se essa mentalidade, então, de ranqueamento, tá certo? E só quem tem ações de criar programas de compartilhamento à distância para auxiliar os que estão precisando abrir seus mestrados e doutorados. Só quem envia alunos para o sanduíche, só quem manda os seus professores para fazer pós-doutorado, só quem manda os seus alunos e professores para congressos, pode ter nota 6 e 7. Só que quem tem verba, quem ganha taxa de bancada para investir nisso, é quem alcançou a nota 6 e 7. Então, reproduz-se aquilo que a gente da literatura chama de efeito Mateus. Primeiro os meus, quem é rico continua rico e os pobres continuam pobres, né? É uma política de excludência, eu digo assim, naturalizada, muito aberta. Eu sou extremamente favorável à luta por esse casamento entre excelência, busca de rigor acadêmico, divulgação, tá certo? Publicação. Eu não tenho aquele discurso antiprodutivista, não tem que publicar mais e melhor. Temos que ajudar nossos alunos a publicarem, temos que publicar em parceria. No campo da educação, muitas vezes não se reconhece que o orientador se orienta com o autor do trabalho. Eu faço questão de, antes dos meus alunos publicarem, certo? O que é produzido, a gente escrever junto. Eu mexo da concepção até as crases e vírgulas, mas eu sou coautor. Isso é uma política de ajudar a divulgação. Agora, ao mesmo tempo, desde que eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, em 1988, gente, são 32 anos, foram 32 anos agora em outubro, eu tomei duas providências. A primeira foi imediatamente submeter um projeto de pesquisa para aprovação pelo departamento, num departamento que praticamente na época ainda não se fazia pesquisa, e imediatamente assumir a formação continuada de alfabetizadores de um município, Jaboatão dos Guararapes, vizinho a Recife. Então era fazer extensão, fazer pesquisa, tá certo? As duas coisas. Com seriedade, com periodicidade, né? Com um grupo de pesquisa. Eu tinha aluno de formato de bolsa de iniciação científica, sem bolsa, certo? Bolsa não, colaborador de pesquisa desde o início. Eu acho que é preciso distinguir, não é a corrida do ouro pela internacionalização que assegura qualidade ou excelência. Tem muita gente que consegue manter seus programas com nota alta, e nós que somos os orientadores, doutores, que vamos para as bancas, vemos que para cumprir o prazo, eu vou falar de maneira mais crua, eu já vi programa nota 7 colocar para a defesa tese de doutorado que nunca podia ter ido para a defesa. Mas para cumprir o prazo e manter a nota 7,
Aquela tese foi defendida no dia 28 de fevereiro, tá certo? Cala a minha boca. Não, Vamos lá, perguntas. Não, na verdade, professor, infelizmente, Luciana está aqui nos avisando que o nosso horário está finalizando, porque ela disse que a gente precisa sair um pouquinho antes da sala. Então, assim, as pessoas não surgiram mais perguntas. Eu acho que você traz tema para a gente debater mais uma manhã inteira, mais uma tarde inteira, mas infelizmente, em virtude, né, do nosso horário mesmo. O outro grupo vai ocupar essa mesma plataforma. Isso, né? por É isso que eu sabia. Tá bom? Então, assim, em nome da coordenação, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Sem dúvida, foi uma participação brilhante, né? Muito provocativa e que, com certeza, né, colabora muito para a nossa reflexão, tanto na área da alfabetização, mas principalmente na área mais ampla da educação. Né? A gente não limita o debate aos professores alfabetizadores. Então, assim, tudo que você trouxe foi de grande, alguém está dizendo aqui, de grande inspiração. Então, é com essa palavra que eu passo para você para fazer as considerações finais. Tá bom? Bom, gente, eu agradeço a oportunidade, tá certo? É um desafio sempre não ficar se repetindo. Eu tentei acrescentar coisas ao que eu venho falando nos últimos tempos, selecionar, mas eu acho que a gente tem que estar bastante unido e buscando forças. Eu não sabia, hoje, justamente por estar envolvido com fazer slides, eu não sabia desse ataque agora à Federal da Paraíba. A gente vive acordando diariamente com mais más notícias, não é? E é preciso não ser ingênuo. O lugar da universidade pública é um lugar de luta política pelo respeito à diversidade, pelo respeito à luta por transformação e melhoria de qualidade de vida da maioria. Somos quem pode melhor desempenhar esse papel, pesquisando, fazendo iniciação social, isso é, fazendo extensão, tá certo? Muito obrigado.